Fala aí, pessoal, tranquilo? Então vamos fazer aqui a nossa sétima questão de física, questão de número 67 da prova de conhecimentos gerais do Macro 2022, acesso 2023. Então bora lá. Uma viola com cordas de aço foi perfeitamente afinada pelo violeiro em uma noite fria. Na tarde do dia seguinte, com uma temperatura mais elevada em relação à noite passada, o violeiro percebeu que todas as cordas de sua viola estavam desafinadas em tons de frequências mais altas. A constatação do violeiro decorre do fato de que, em temperaturas mais elevadas, as cordas da viola ficam mais tensionadas. Considerando que o restante dos componentes da viola é feito de uma madeira uniforme, que não há empenamento de nenhuma de suas partes e que a umidade manteve-se constante, verificou-se que... Beleza. Então, bora aqui. Verificou-se que as cordas da viola dilataram, já a madeira não, pois é um isolante térmico. A madeira dos componentes da viola, ao ser aquecida, diminuiu de tamanho. O coeficiente de dilatação térmica superficial do aço é maior do que o da madeira. O coeficiente de dilatação térmica linear da madeira é maior do que o do aço. E as cordas da viola, ao serem aquecidas, tendem a diminuir de tamanho. Então, beleza, né, gente? Então, bora responder isso aqui, ó. Eu vou desenhar aqui, ó. Bora supor que isso daqui é minha viola. Certo, gente? Bora supor que isso aqui é minha viola e daqui até aqui, ó, vou desenhar só uma corda. Então, bora falar que essa aqui é a minha corda de aço, certo, gente? E aqui a nossa madeira, que é o revestimento da viola. Então, aqui madeira. E aqui o nosso aço. Tranquilo? Isso aqui na noite fria, né? Aí, quando foi na tarde quente lá, bora falar que a madeira também aumentou de tamanho. Ela dilatou, né, gente? E aqui, ó, bora falar que ficou assim, né? Dilatado. E a nossa corda de aço também dilatou, ou seja, ficou maior. Porque a tendência quando fica mais quente é justamente essa, é de dilatar. Então, aqui é o nosso aço. E aqui é a nossa madeira aqui, ó, certo? O que eu percebo? Normalmente, quando a gente estuda dilatação, a gente estuda sobre os metais. Então, a gente estuda a dilatação dos metais. Nunca é muito citado assim sobre a madeira. Nessa questão, ele falou que quando dilatou o metal, que no caso o metal aqui é o aço, falou que ele ficou mais tensionado do que antes. Ou seja, aqui, quando estava quente, ficou mais tensionado do que antes. Só que a tendência era que o aço dilatasse, então, como ele ia ficar maior, ele ia ficar frouxo. Só que não foi o que aconteceu. Ele falou que ele ficou com mais tensão ainda. Então, se ele ficou com mais tensão ainda, eu posso deduzir de que a madeira acabou dilatando mais ainda do que o aço. Porque a madeira dilatando mais do que o aço, então o aço, apesar de ter dilatado, ficado grande, como a madeira dilatou mais ainda, então a madeira acaba puxando esse aço. Entendeu, galera? Então, eu entendi que como o aço fica mais tensionado, ou seja, a tensão do aço, tensão aço, ela aumenta. Isso aqui quer dizer que a madeira teve que dilatar mais do que o aço. Madeira dilatar mais. Certo, galera? Então, a madeira teve que dilatar mais do que o próprio aço, justamente porque o aço já dilatou e ainda ficou tensionado em vez de frouxo. Então, quer dizer que a madeira ainda dilatou mais para ficar puxando esse aço. Então, bora para as alternativas. Verificou-se que as cordas da viola dilataram, certo, dilataram. Já a madeira não, pois é um isolante térmico? Não, não é verdade, porque a gente viu que a madeira tem que dilatar para poder deixar tensionadas as cordas do aço. Então, bora aqui para B. A madeira dos componentes da viola, ao ser aquecida, diminui de tamanho?
Não, porque se ela diminuísse de tamanho, e como a gente sabe que o aço ele dilata, então na verdade ia ficar frouxo. E não foi o que a questão disse, a questão disse que fica tensionado. Então tá errado também. Letra C. O coeficiente de dilatação térmica superficial do aço é maior do que o da madeira? Não, não é maior do que o da madeira, porque como a gente viu, a madeira ela tem que dilatar mais do que o aço, certo? Então essa aqui também não. Sem contar que aqui ele falou superficial, né? Como o aço, a gente analisando as cordas, tipo, elas são linhas, então a gente seria melhor ainda falar dilatação térmica linear e não superficial, certo, gente? Então também está errada essa. Então a letra D. O coeficiente de dilatação térmica linear da madeira é maior que o do aço? Sim, esse daí é verdade, porque a madeira vai aumentar mais do que o aço. O aço já aumentou e a madeira ainda vai aumentar mais, puxando assim o aço para que ele fique tensionado. Então, essa daqui está certa. Então, já temos aqui a nossa alternativa, a letra D, beleza? Mas vamos ver a letra E ainda. As cordas da viola, ao serem aquecidas, tendem a diminuir de tamanho? Não, né? Porque as cordas são de aço, aço é metal, e como nós sabemos, a dilatação dos materiais ela aumenta e não diminui, certo, gente? Então, essa daqui também está errada. Então, a gente fica aí com a nossa alternativa letra D. Espero que vocês tenham entendido e vamos para a próxima questão. Valeu!